Olá, sou Marineide D'Amico Figueiró, psicóloga e professora sênior da UEL. Neste vídeo de hoje, que faz parte da diversidade sexual, nós vamos conversar sobre a homossexualidade e sua classificação em dois tipos, primária e secundária. No livro Pessoas Homossexuais, de Unibaud Miller, um livro publicado pela editora Vozes, muito bom para se compreender a respeito da homossexualidade, porque inclusive o autor ele é teólogo e terapeuta, então a sua experiência é com base no acompanhamento de pessoas que são homossexuais. Então, ele apresenta uma classificação da homossexualidade em primária e secundária. A secundária também é chamada de situacional. Bem, então o que seria isto? Homossexualidade primária é a pessoa que a homossexualidade faz parte do seu eu, tá? É inerente à identidade pessoal, atinge, digamos, a vida da pessoa como um todo. O apaixonar-se só vai se dar por uma pessoa do mesmo sexo, ok? E a pessoa, assim, inclusive, não é opção, como a gente já falou, é inerente à pessoa dela, não tem como, se ela resolver viver uma heterossexualidade para ver se resolve, não resolve, porque é parte da pessoa, ela só vai apaixonar-se e sentir uma atração sexual significativa por pessoas do mesmo sexo. Enquanto isso, por outro lado, a homossexualidade secundária ou situacional, ela se dá em alguns casos. Por exemplo, no caso em que a pessoa ela vai presa, tá? Então você tem homens que vão presos, ficam anos presos e sem contato físico com mulher. Essas pessoas conseguem sentir atração sexual por homens e até transar, lógico, ter prazer, mas é situacional, porque quando essa pessoa sai da prisão, muito provavelmente, se ela era heterossexual, ela vai voltar a ser heterossexual. Pode ser também mulheres que ficam presas muitos anos sem contato com o sexo oposto e também pode vir a desenvolver uma atração sexual por mulheres, saindo, né, então é situacional, saindo da prisão, elas voltariam a ter atração heterossexual, tá? Então, quando a gente fala da homossexualidade, da heterossexualidade, nós falamos da atração sexual e também do apaixonar-se por alguém, né? Então, são essas duas classificações que o Unibaud Miller nos apresenta no livro Pessoas Homossexuais. Esta classificação da homossexualidade em homossexualidade primária e secundária, né, ou situacional, ela também é descrita no livro de Patricia Tucker e John Money, intitulado Papéis Sexuais. Esses autores fazem essas duas classificações e acrescentam uma terceira, que seria crônica, que seria o caso de pessoas que vão presas e ficam em prisão perpétua, né? E para o resto da vida não tem contato mais com o sexo oposto. Então, esse autor, né, John Money e Patricia Tucker, eles classificam em primária, secundária ou situacional e também crônica, né? Isso para confirmar realmente esse tipo de classificação. A situacional, ela também pode acontecer, veja bem, hoje a gente sabe que os adolescentes, é muito comum nas palestras que eu vou dar, nas visitas em escolas, o comentário de professoras que existem garotas ficando com garotas, bastante está aumentando, garotos também ficando. Então, assim, é muito provável que entre essas garotas e garotos hajam pessoas que não sejam homossexuais primários, mas que são situacionais, ou seja, eles estão experimentando, né? Porque está sendo meio que comum entre eles esse comportamento, né, de procurar experimentar para ver realmente onde se sente melhor. Mas quem não for homossexual primário, é muito provável que essa atração seja passageira, né, pelo mesmo sexo, viva algumas experiências, mas o apaixonar-se vai dar muito provavelmente por pessoas do sexo oposto, tá? Isso a maioria das pessoas, então, adolescentes que vivenciam essas experiências.
e em nada assim prejudicará, né? Às vezes ajuda até a certificar-se realmente de que sua atração é hétero, quando é o caso, quando estivermos falando de adolescentes héteros. Assim como tem também pessoas homossexuais, jovens homossexuais, e que namoram garotas do sexo, né, do sexo oposto, para ver realmente, para checar, né, consigo própria, e eles falam, não, realmente eu me sinto bem, é com pessoas do mesmo sexo. Então, esse experimentar do outro lado, esse vivenciar do outro lado, ajuda a pessoa a certificar-se de qual é a sua orientação sexual, se é realmente homossexual. E eu acho interessante que isso seja feito antes de haver um casamento, um compromisso mais sério, porque é triste de a gente ver quanto em nosso país pessoas se casam, né, com pessoas do sexo oposto, para fazer a vontade da sociedade ou para tentar por si próprio, né, tentar ver se realmente consegue se estabelecer como hétero, e acaba não só causando uma infelicidade a si, quanto a companheira ou companheiro que escolheram do sexo oposto para casar, né, para estabelecer essa união. Então é preferível que use o período do namoro ou do ficar para poder certificar-se realmente desta questão. Bem, então quando nós falamos no vídeo anterior sobre cura gay, não existe cura porque não existe doença, lembra? Focamos bem isso. Às vezes algum caso que pode acontecer de um pastor ou alguém que se diz curar um gay, talvez possa ser, se fosse o caso, apenas de homossexualidade situacional, passageira, ela pode voltar a ser hétero, ok? Outro ponto importante que precisamos ter em conta é que a pessoa, seja ela homossexual ou heterossexual, na sua adolescência, até aproximadamente seus 16, 17, 18 anos, é muito importante que ela se dê conta de qual é a sua orientação sexual. Mesmo pessoas celibatárias, por exemplo, né, que decidem viver uma vida sem a prática do sexo a dois. Mesmo uma pessoa celibatária, ela também é importante que ela tenha claro consigo própria qual é a sua orientação sexual, porque a orientação sexual faz parte da identidade da pessoa, né? E então ela pode não colocar em prática, não viver nem a hétero nem a homo, mas saber qual é a sua orientação é muito importante. E o não saber pode até, ou então melhor, não aceitar-se, né, ou não querer enxergar qual é a sua orientação, pode interferir, inclusive, não só nas relações amorosas, né, impossíveis casamentos que às vezes se estabelecem por equívoco, mas também até na escolha da profissão, no grupo de amizades, né, na escolha do curso universitário. Então, é muito importante, faz parte do autoconhecimento, é uma questão de respeito de cada um com a sua verdade própria, né? Mesmo uma pessoa que pode tornar-se um padre ou uma freira, é importante que ele saiba, ele vai optar pelo celibato, mas isso não impede que ele saiba, eu sou uma pessoa que se eu fosse namorar, não fosse padre, eu teria atração, seria por um homem também, se fosse o caso. É muito importante para o autoconhecimento, né? E de qualquer pessoa, em qualquer profissão. É importante que a gente saiba que uma relação sexual, ela une duas pessoas, né? E não dois órgãos genitais. Portanto, essa visão mais ampla do que seja uma relação sexual, ela é significativa para que a gente considere essas possibilidades, né? E que o que pode unir duas pessoas, elas podem estar unidas pelo desejo de ter um companheiro, uma companheira, pelo amor, pelo bem-querer um do outro. Todos têm direito na vida de escolher alguém, se desejar, para conviver, né? Para passar os seus anos de vida, ou até mesmo com planos para chegar juntos à velhice, né? Então, que a gente tenha essa concepção mais aberta, né, do que é uma relação sexual e que ela jamais se restringe à sua função de procriação. Pelo contrário, ela tem um propósito maior de troca de prazer, de carícias, das pessoas poderem se sentir amadas por alguém, é a demonstração mais sensível, né, de que uma pessoa pode demonstrar do amor para com a outra. Vimos então nesse vídeo
que as pessoas verdadeiramente homossexuais, né, que têm a homossexualidade como uma orientação sexual que integra a sua identidade pessoal, ela realmente precisa ser respeitada nesse seu jeito de ser, né, que não é uma opção e não é algo passageiro nem transitório na pessoa que é homossexual primária. Se você gostou deste vídeo, peço que curta, compartilhe com seus amigos e me aguarde em próximos vídeos que ainda continuaremos a refletir sobre a homossexualidade. Obrigada!